Algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Eu acho que para mim tá tranquilo. Ok, então vamos dar a sequência aqui. Muito do que a gente passa no começo, procurando emprego, vem dessa perguntinha, né? O que você está disposto a fazer? Então, nesse o que você está disposto a fazer, a gente enxerga a necessidade como um fator motivante. O que seria isso? Quanto mais você precisa realmente de um trabalho, porque, sei lá, tá acabando o dinheiro, você não vai ter dinheiro para fazer mercado, ou porque você precisa pagar o aluguel e você não tem dinheiro para pagar, ou seja qual for a necessidade, mas geralmente a necessidade está linkada com a verba, né, a falta de grana, é o que vai fazer você se mover, né, você ir atrás a renovação do curso, né? Então precisa juntar uma grana extra para poder renovar. Então isso vai ser o seu fator motivante. Então, quando a gente tem esse fator motivante, dependendo, claro, da personalidade, do biotipo de cada pessoa, você vai ir além dos seus limites ou você vai continuar fora da sua zona de conforto, dentro do seu limite, ou você continua dentro da sua zona de conforto. Então eu acho que é interessante fazer esse exercício de autoconhecimento para saber até onde você está disposto a ir. Então, como a gente usa aqui bastante exemplos pessoais, porque a gente já passou por muita coisa, já ouvimos bastantes histórias, uma colocação que eu ponho é, por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda, eu já cheguei procurando emprego, já desde a minha primeira semana. Não recomendo que as pessoas façam isso, porque, né, tem tantas outras preocupações, como casa, visto e abertura de conta no banco, mas enfim. Mas eu nunca me candidatei para vaga de housekeeper, né, que é a camareira em hotel, o pessoal que trabalha em hotel. Ou nunca me candidatei para uma vaga de cleaner, de trabalhar como cleaner em casas, etc. E por que eu nunca fiz isso? Porque eu conhecia a minha limitação. Eu sabia que se eu levava um dia inteiro para arrumar meu quarto, e ponto, né? Eu morava em República, no Brasil, então geralmente dia de faxina a gente dividia as tarefas, um ficava com a cozinha, outro ficava com a sala, outro ficava com o banheiro, outro ficava com a garagem, etc. Mas geralmente, pelo menos uma vez por semana eu fazia faxina no meu quarto. Então, se eu levava um dia inteiro para fazer uma faxina no meu quarto, quanto será que eu não levaria para cuidar de limpar de uma casa inteira? Ou será que eu conseguiria limpar um quarto num hotel em 7 minutos, como muitos hotéis pedem? De você passar aspirador, trocar o lençol da cama, limpar o banheiro, deixar tudo aparentando limpo em 7 minutos? Eu sabia que eu não conseguiria e eu não queria perder algo que poderia vir a se tornar uma oportunidade um dia. Porque assim, nós estamos entrando num país que não é nosso, numa cultura que não é nossa. E os seus, vamos dizer assim, os conterrâneos, eles se conhecem. A Irlanda, como um país todo, é menor, gente, do que a Paraíba no Brasil. O número de população da Irlanda é menor do que o número de pessoas morando, por exemplo, em Salvador, em Campinas. Então, assim, é um país muito pequeno. Hoje já deve estar chegando aí a uns 4 milhões de habitantes, o país. Eu não queria que, por exemplo, se eu fosse depois aplicar para uma vaga num café, que era algo que eu sabia que eu daria conta de fazer, porque eu já tinha trabalhado como garçom no Brasil, e de repente esse senhor nesse café conhece o supervisor, o gerente do hotel que tinha trabalhado, tinha sido um desastre, e acabar dando uma indicação negativa para o outro. Então eu não queria ter esse peso negativo em cima de mim, portanto eu não apliquei para vagas que eu sabia, conhecia os meus limites e sabia que não conseguiria. Então eu acho importante vocês fazerem esse exercício também e só aplicar para trabalhos que vocês sabem que vocês dão conta de fazer, só aplicar para vagas, seja em segundo setor, terceiro setor da economia, né, ou dentro dos high skill jobs, só aplica para aquilo que você tem certeza que você dá conta. E pronto. E dentro daquilo que você sabe fazer, busca oportunidade em qualquer lugar. Então, assim,
A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas quando vocês forem começar a entregar o currículo de vocês, eu sugiro que vocês entreguem o currículo nos lugares onde vocês não gostariam de trabalhar. Por quê, Anne? Porque quando você entrega num lugar onde você não tem realmente o desejo de trabalhar, você acaba tirando esse peso de cima de você e aí você usa isso como um treinamento para quando você começar a entregar o seu currículo nos lugares onde você realmente quer trabalhar. A gente vai desdobrar isso um pouco mais para frente, eu volto a falar sobre isso, tá? Então, quando você começar já a entregar o currículo onde você gostaria de trabalhar, tenta o sim. Porque o não você já tem com certeza. Então, por exemplo, ouvi dizer que aquele hotel é massa para trabalhar, que lá o supervisor respeita, o pessoal faz um schedule, né? Escala, isso, escala. E o pessoal faz uma escala legal, né? De onde você não vão colocar você saindo meia-noite num dia para entrar às 6 da manhã no outro dia, como muitos lugares fazem. E aí você fala, mas eu ouvi dizer que lá já tem muita gente, não estão pegando mais ninguém, ou ouvi dizer que é muito difícil conseguir ser contratado e tal. Se você já fica com esse pensamento de derrota, de que você não vai conseguir, nem tenta mesmo. Mas eu acho muito legal a gente tentar o sim, porque a gente nunca sabe quando a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ou, às vezes, a gente pode se surpreender com o nosso próprio potencial, de você entregar um currículo e a pessoa parar, olhar e ler, ou ver você e dizer assim, nossa, olha que legal, essa pessoa tem isso aqui que eu estava precisando e não consigo achar, ou não achei ainda em outro profissional, tá? Então tenta, afinal o não já é garantido. Inove, invente, observe, inspire-se, sabe? Sai um pouco do mais do mesmo, tá todo mundo entregando currículo ali naquele mesma zona central, todo mundo, sabe, vai sempre nos mesmos lugares entregar currículo. Por que você não tenta? Pega um ônibus, anda um pouquinho mais, vai pra longe. Gente, deixa eu ver se tá aqui já no próximo slide. Não, mas eu vou falar sobre panfletar e entregar currículo. Eu quero que vocês fiquem atentos a algumas situações, tá? Então, assim como no Brasil existe isso na Irlanda também, no UK, em Malta, na Arábia Saudita, no Japão, na China, nos Estados Unidos, são aqueles pequenos golpezinhos que existem em qualquer lugar. O que seria isso? Essas empresas de marketing, geralmente de pirâmide, que vem com essas propostas irrecusáveis, né? Venda porta a porta, ou trabalho em casa com um pequeno investimento, né? Não, você vai fazer... É o vendedor de enciclopédia, né? Compra aqui essa enciclopédia e você vai vender casa a casa, você vai vender de não sei na onde, e você vai conseguir ganhar 600% a mais do que o que você investiu, 1.200% a mais do seu investimento inicial e etc. Então a gente fica muito esperto com isso, porque principalmente o sistema de pirâmide só funciona para quem começou a pirâmide, quem entra depois já não dá mais certo, tá? E essas propostas muito irrecusáveis, assim, de ganhar, ganhe, sei lá, 60 euros por hora trabalhando de casa. Aí você vai ver, eles pedem para você fazer um investimento, porque eles precisam te mandar um material e aí você vai ter que pagar o investimento do correio ou etc. Então, assim, não caiam nessa, tá, gente? Por favor, não pense que porque vocês estão fora do Brasil que tudo é mil maravilhas, que não é assim. Trabalhar de graça. Como diferenciar a oportunidade de oportunismo? E como diferenciar aprender um novo ofício, né? Ou a mão de obra gratuita. Geralmente, o oportunismo é assim. Tá chegando aquele feriado, Black Friday, Natal, Halloween, ou até mesmo agora que começa o verão e os restaurantes, principalmente, cafés começam a ficar lotados de gente, e aí você observa que tem uma plaquinha lá na frente que ela fica permanente lá, ela não sai, de que estão aceitando currículos para kitchen porter, ou kitchen assistant, ou floor assistant, que é aquela, né, pessoa que sai recolhendo copo, tal, não sei o quê, e aquela plaquinha tá permanente lá, ela nunca sai de lá, engraçado, né? E aí você vai conversar com o gerente ou com o chefe,
Gente, eu não sei se já é claro para todo mundo isso, mas sempre que você vai aplicar para qualquer vaga de emprego na cozinha, você fala com o head chef, não é com o gerente do estabelecimento, é com o head chef. Porque quem toma conta da cozinha é o head chef, tá bom? Então é ele que seleciona e contrata ou não. Então pronto, aí você vai lá, conversa com o gerente, com o head chef, e ele fala, vem fazer aqui um dia de experiência, um dia inteiro. Aí você já começa a estranhar, ou é meio período inteiro. Porque na Irlanda, por lei, só é caracterizado o período de experiência se você trabalha até 3 horas. Passou de 3 horas, já é considerado dia trabalhado e você deve receber por isso. Tem que ser pago, tá? Então fique esperto com isso. Qual que é a diferença de aprender um novo ofício? Aprender um novo ofício geralmente é a gente que oferece. Por exemplo, uma aluna nossa trabalhava no Brasil com RH, chegou na Irlanda e estava procurando emprego, estava meio assim complicado de achar. Aí ela viu um estabelecimento que estava terminando de ser decorado, ele ainda não estava aberto ao público, mas ela passava lá todo dia quando ela voltava da aula. Aí um dia ela voltando da aula, ela viu que tinha uma pessoa diferente, que não estava com os trajes dos workers, do pessoal que estava trabalhando com pintura e ferramentas, assim, uma pessoa um pouco vestida com uma aparência um pouco mais limpa, né? Não limpa no sentido de que as outras pessoas eram sujas, mas no sentido de que a forma com que as outras pessoas trabalhavam, né? Tinta, essas coisas, estavam sempre com aqueles macacões e luvas, enfim. E era um senhor de terno, assim, mais bem vestido, e ela parou para conversar. Ela falou, o que vai ser aqui? Ele falou, vai ser um restaurante, café e tal. Ela, que legal. Vocês já têm a equipe toda contratada? Ele, a gente vai começar com uma equipe pequena, né, até conseguir. Por quê? Ela falou, porque eu tô aqui na Irlanda, eu acabei de chegar, eu ainda tô procurando emprego e de repente eu poderia trabalhar com vocês. Eu não tenho experiência em atendimento, assim, de restaurante, café, também não tenho experiência em barista, mas eu gostaria de aprender uma coisa nova. E como vocês estão começando, eu pensei que a gente poderia começar junto. Eu trabalho aqui, vocês não precisam me pagar, mas eu trabalho por um período de algumas semanas e aí no final disso, assim que eu conseguir uma oportunidade, eu gostaria que vocês me dessem uma carta de referência, né? Porque já viu que aí na Irlanda eles pedem carta de referência para tudo, né? Enfim, e ela fez a primeira semana dela trabalhando lá, ela achou que ela não ia receber, chegou no final da primeira semana, eles pagaram ela e ela continuou, enfim, trabalhando lá por todo o período do intercâmbio dela. E saiu sabendo um novo ofício de barista, de garçonete e de atendimento dentro de catering, né? Fazer sanduíche, né? De deli, essas coisas. Então, eu acho que é um exemplo, assim, de experiência do que pode acontecer, né? Então, eu acho que isso é o aprender um novo ofício. Ou, por exemplo, de outro aluno que chegou num café e que já era um café que iam muitos brasileiros e tal, e falou, olha, eu tô precisando, cara, aprender alguma coisa, porque na minha área eu não tô conseguindo, deixa eu vir aqui uma semana, você não me paga nada, mas eu quero que você me ensine a ser barista. E aí o cara concordou, tava precisando de pessoa extra mesmo, porque tava em período de alta temporada, verão. Então o que o dono do local combinou com ele foi o seguinte, em momentos em que estava crowdado, né, que estava com bastante fluxo de clientes, pessoas, esse aluno, né, esse brasileiro ia estar trabalhando como um floor assistant, limpando, servindo mesa, tirando o que estava na mesa, limpando, deixando um lugar clean, limpo, né, para os clientes. E quando estava com um fluxo menor de clientes, ou quando estava mais tranquilo, o dono do lugar ensinou para ele como ser barista, né, como tirar um café, como colocar espuma, e, enfim, todas as questões que um barista tem que aprender para depois esse rapaz aplicar para uma vaga em um outro lugar. Então, eu acho que isso é a principal diferença que a gente pode colocar. Falando agora da construção do seu currículo, o que é muito importante num currículo? Que o pessoal pergunta,